Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos uma vez mais diretamente aqui da nossa sinagoga para fazermos a leitura e alguns comentários da Aliá, que é a segunda Aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Noar, ou Parashá Noé, né? É a segunda porção de nossa bendita Torá. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 24 de outubro do ano de 2022 e dia 29 do mês de Tirei, né? Mês de Tirei, ele contém 30 dias. Então, amanhã, terça-feira, após o pôr do sol, é Rosh Chodesh, né? Então, você que faz as suas preces por meio do Sidur, deverá acrescentar ali as rezas concernente ao início de um novo mês, que é o mês de Resvan, é o segundo mês, né, do nosso calendário civil. Hoje, então, faremos a leitura da segunda Aliá, mas antes ainda quero deixar aqui o nosso Shalom, o nosso Boker Tov, muito bom dia a todos os nossos amigos, todos os internautas, a toda a família Anusim Brasil. Que Hashem abençoe o seu dia, seja um dia muito abençoado, próspero, e aos que se encontram enfermos, que Hashem, pela sua bondade, possa lhe enviar a cura completa. Então, faremos a leitura da segunda Aliá, que está no livro de Bereshit, Gênesis, Parashá Noar, capítulo 7, do verso 1 até o passuque 16. Gênesis, capítulo 7, verso 1 até o passuque 16. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten hatorá. E disse Hashem a Noar: vem tu com toda a tua família à arca, pois a ti vi que eras justo diante de mim nesta geração. De todo quadrúpede puro tomarás para ti 7 de cada macho e fêmea, e de todo quadrúpede que não for puro, 2, macho e fêmea, também da ave dos céus, 7 de cada macho e fêmea, para deixar viver semente sobre a face da terra. Porque depois de 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer toda a existência que fiz de sobre a face da terra. E fez Noar segundo tudo o que lhe ordenou Hashem. E Noé era da idade de 600 anos, e o dilúvio foi águas sobre a terra. E vieram Noar e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, para a arca, por causa das águas do dilúvio, do animal puro e do animal que não é puro, e da ave e de tudo que se arrasta sobre a terra. 2 de cada vieram a Noar, a arca, macho e fêmea, segundo ordenou Hashem a Moshe. E foi aos 7 dias que as águas do dilúvio caíram sobre a terra. E no ano 600 da vida de Noar, no segundo mês, aos 17 dias do mês, neste dia romperam-se todas as fontes do abismo, e as janelas dos céus foram abertas, e foi a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia vieram Noar, Shem,
Ram e Jefté, filhos de Noa, e a mulher de Noa, e as 3 mulheres de seus filhos com eles à arca, eles e todo animal segundo sua espécie, e todo quadrúpede segundo sua espécie, e todo réptil que anda arrastando sobre a terra, segundo sua espécie, e toda ave segundo sua espécie, todo pássaro e de tudo que voa. E vieram a Noa a arca, depois de cada um, de toda criatura em que havia espírito de vida. E os que vieram, macho e fêmea, de toda criatura vieram como Hashem lhe havia ordenado. E Hashem o fechou para protegê-lo. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayu lana betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Estamos na segunda aliá da Parashá de Noa, a Parashá que fala a respeito do início de uma redenção. Porque para Noa e seus filhos, sua esposa e sua nora, e também os animais, foi uma redenção gloriosa da parte de Hashem. Na primeira aliá, nós comentamos a respeito que Hashem sempre vai preservar, ou seja, ele preserva a vida dos animais, Hashem preserva a vida do homem, e de forma que ele não recria. O Eterno poderia ter destruído os animais e ter recriado novamente, assim como o homem que pecou. Deus, o Eterno, poderia ter destruído toda a humanidade, mas não fez. Por quê? Porque Hashem sabe que o homem tem condições de se arrepender e de um homem mau tornar-se um homem do bem, né? De uma pessoa que faz o mal, ele também pode abandonar esse mau instinto, né, de fazer as coisas más e começar a praticar o bem. Dentro de toda aquele povo que existia, como vimos aqui na leitura da Torá, quando Noa entra na arca juntamente com a sua família, isso aconteceu no ano que, conforme vamos ver aqui a leitura, que Noa, quando Hashem chama ele, no ano em que ele, vamos ver aqui a leitura, no ano 600 da vida de Noa, né? Então, Noa estava com 600 anos quando veio o dilúvio, né? Então, só que nós temos um período de Adão, né, até chegar Noa e chegar o dilúvio. Então, é um período de praticamente, como nossos sábios falam, foram 1000 anos da criação até Noa. Então, em 600 anos em que aquela geração viveu, a terra, ela encheu-se, né? Porém, as pessoas que habitavam a terra, elas eram más. Segundo a ciência, né? Muitos, na verdade, atribuem, segundo diz os nossos sábios, muitos antigos atribuem o dilúvio a conflito entre deuses, né? Então são as teorias que os homens criaram
em relação a este dilúvio, essa grande catástrofe que assolou toda a humanidade. Então, para muitos, para algumas pessoas, o dilúvio ocorreu por causa de que houveram o conflito entre os deuses, enquanto outras tradições ancestrais falam de alguma periodicidade de leis desconhecidas da natureza. Ou seja, os cientistas cuja imaginação foi, conforme diz nossos sábios, provocado pela história do dilúvio, levantaram infindáveis hipóteses dessas teorias sobre imensas montanhas de gelos que começaram a derreter por algum motivo misterioso, até a possibilidade da Terra ter mudado seu eixo de rotação, causando uma estrondosa erupção de água que exterminou a vida no universo. Então, existem muitas, digamos assim, conspirações acerca do dilúvio. Qual o motivo, o porquê do dilúvio? Foi uma catástrofe natural? Foi causada de forma natural ou tem algum outro motivo? Então, de acordo com a Torá, o dilúvio, na verdade, foi uma consequência, né? Então, a Torá nos fala sobre o homem e seus pecados e pensamentos que eram maus todos os dias. Então, o homem e toda criatura que Hashem havia criado havia se corrompido, né? Então, a terra estava totalmente corrompida e não foi por um acidente geográfico ou qualquer coisa do tipo que veio causar o dilúvio, mas sim o pecado. O pecado foi a consequência, a maldade, né? A maldade no coração do homem. Então é isso que a Torá nos ensina e é nisso que nós cremos. A Torá, aliás, de hoje, ela nos traz vários ensinamentos, são vários assuntos que, por meio da leitura, podemos aqui ver o quanto de conteúdo de ensinamento a Torá tem para nós. Então, já entendemos que o dilúvio não foi um desastre da natureza, mas uma consequência de pecado. Mas nessa leitura, nós vimos que Noé, ao colocar os animais dentro da arca, Noé seguiu a orientação do Eterno. E o Eterno disse para Noé que ele colocasse animais dentro da arca, e os pássaros, os animais e os animais que entraram dentro da arca. Então, de acordo com Hashem, aqui no verso 8 do capítulo 7, diz assim: do animal puro e do animal que não é puro, né? E da ave e de tudo que se arrasta sobre a terra, 2 de cada vieram a Noé, a arca, macho e fêmea, segundo ordenou Hashem a Noé. Então, e dos animais que eram puros, eles vieram 7 animais, macho e fêmea. E dos animais que não eram puros, né? Do animal que não é puro e da ave que não é pura, entraram somente 2 casais. Então,
por quê, né? Por que a Torá, então? Por que Hashem determinou os animais em quantidade que deveriam entrar dentro da arca? E uma coisa importante dessa aliá é que Noar conhecia os animais. E Noar sabia, tinha discernimento entre o limpo e o impuro, o animal que é permitido para comer e os animais que não eram permitidos para comer. Ou seja, Noar, ele já seguia toda a orientação dada por Hashem. Então, após o dilúvio, né, os povos que seguiram a linha de o filho de Noar, Shem, que segue essa linha da Torá, segue então dentro dos ensinamentos no abate e de forma dos animais que eles comeriam, sabendo o qual dos animais eram permitidos para comer e os que não eram permitidos. Até que a Torá, depois quando foi dado para o povo de Israel, aí no capítulo 16, né? Levítico capítulo 16 e Devarim capítulo 14, então ali está a relação dos que são animais permitidos para comer e dos que não são permitidos para comer. Então, hoje o povo de Israel segue, né, todo esse ensinamento, nós seguimos essa orientação de Hashem no que diz respeito aos animais. Qual podemos comer? São aqueles que têm a unha fendida e os que remoem. Os que não têm unha fendida e não remoem, eles são considerados animais impuros, não são para comer. Então, Levítico capítulo 14 mostra toda a espécie de animais que é permitido e os que não são permitidos. E Noar, então, entra na arca juntamente com a sua família. No total foram 8 almas, 8 pessoas. Noar, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, né? Então foram 8 pessoas e por meio dessas 8 pessoas após o dilúvio, então o mundo torna a se popularizar novamente. Noar entra na arca e Hashem lembrou de Noar, né? O Eterno lembrou de Noar. Então, Deus sempre lembra dos seus e Deus nunca vai destruir um tzadik, um justo, por causa do erro de um ímpio, digamos assim. Então, o homem mau é destruído e o homem bom é preservado, assim como Hashem preservou a Noar e a sua família. É isso então, né? Que Hashem nos abençoe para que possamos viver uma vida de acordo com a sua Torá, sabendo e praticando a Torá em tudo quanto ela nos ensina. A todos os nossos amigos, nossos internautas, um ótimo dia a todos, uma ótima segunda-feira. Que Hashem vos abençoe e vos guarde, livre Hashem de todo mal e de todo perigo e conceda a cura aos enfermos. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulão. Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.